Vamos lá? Deixa eu dar um zoom na tela. Depois de tantas divergências superadas pela convergência da maturidade cristã, o emissário Paulo mostra um caminho mais excelente. Para irmãos que se reuniam como igreja em Corinto e que viviam em divisões. Vi os primeiros capítulos da carta. Então, se nós abrimos 1 Coríntios, capítulo 1, 2 em diante, nós vemos que os irmãos que se reuniam como igreja em Corinto, eles tinham ali no meio deles pessoas extremamente problemáticas. Era complicado a coisa ali em Corinto. Deixa eu mostrar para vocês aqui o meu WhatsApp. Vocês podem, durante a aula, também nos programas do Evangelho, enviar um comentário para o WhatsApp. É 41 9818 1175. Ou podem enviar um SMS também. Eu estou ligando o Wi-Fi agora. Então vocês já podem enviar o seu comentário por lá ou através do chat do portal EC Orgânica. Pelo chat também eu posso ler o seu comentário ou a sua dúvida. Muito bem. Prezados irmãos, continuando a aula então, como estávamos falando, é de suma importância sabermos que nos primeiros capítulos, Paulo fala sobre a grande divisão que havia na igreja em Corinto, isto é, os irmãos que se reuniam como igreja na cidade de Corinto. Abordamos no início desse curso que nossos textos áureos, que significa dourados, né, de ouro, são Efésios 4, que fala da unidade, Romanos 14, que vamos falar já já, João 17 e 1 Coríntios 13. Desta vez, vamos analisar de forma semântica os três últimos. O que é analisar de forma semântica? É versículo a versículo. É água com açúcar da língua portuguesa. Romanos 14. Vamos lá? Quem tem Bíblia, abra aí do lado do curso Romanos 14. A igreja que estava em Roma, que também tinha muitos problemas, recebeu uma carta. E nesta carta o apóstolo Paulo vai falar sobre as diferenças entre aqueles que eram gentios e não estavam sendo gentios. Vocês entendem? Eles eram gentios, mas eles não estavam sendo gentios com os irmãos judeus. Aqueles que saíam do judaísmo e se convertiam ao evangelho. E também, da mesma forma, os judeus ou os membros do judaísmo se convertiam e não estavam sendo muito carinhosos, não estavam sendo carinhosos com os nossos amigos e irmãos gentios. Por essa razão, Paulo diz, ora, quanto ao que está enfermo na fé, veja, enfermo na fé, isto é, existe sim enfermidades espirituais. Recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Veja bem, não receba em contendas sobre dúvidas. É o que falamos na aula de número 12. Pessoas que ficam embatendo, contendendo assuntos polêmicos que nunca chegarão a lugar nenhum. Eu já quero afirmar aqui categoricamente gravado
para quem ouviu, para quem ouve, que se alguém no projeto Eu Quero uma Igreja, na igreja orgânica, nas reuniões, se alguém entra em assuntos secundários, embate, debate, briga, contende, nós não temos nada a ver com essa atitude, certo? Eu estou fazendo uma boa lavagem de mãos aqui, não como Pilatos, mas como alguém que já ensinou, e estou agora nesse momento gravando mais uma aula sobre esse assunto, já escrevi muitos artigos sobre isso, e vou morrer falando sobre isso, e sei que mesmo assim, na mente e na cabeça de muita gente não vai adiantar. Então, eu imploro, se vocês verem alguém na frente de um hangout, numa postagem, numa escrita, numa fala, num vídeo, hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 5 anos, contendendo, diga para eles, não foi isso que vocês aprenderam, porque o que aprendemos é focar nos assuntos primários, nos assuntos essenciais do Evangelho, nos assuntos que nos unem. Assuntos secundários são para pessoas que querem ou ser vistas pelos homens, ou ser mais sábias que os outros, ou serem mais santas que as outras, ou querem dinheiro, ou querem ibope, fama, ou querem fazer qualquer outra atividade que obtenha resultado da carne. Eu entendo que muitas pessoas fazem isso como em uma fase. Eu já fiz isso. Às vezes faço isso, mas não faço mais ao vivo. E não procuro fazer isso, ou pelo menos não é o essencial na minha vida, não é o assunto primário. Isso está lá em 0,1%. Porque na minha vida predomina os assuntos essenciais. Então eu imploro a todos que nos ouvem, que nos assistem, que dirigem hangouts, que postam materiais, sejam vocês participantes do EC, sejam vocês participantes de reuniões orgânicas em diversas partes do mundo, sejam vocês do Caminho da Graça, sejam vocês da onde for. Eu não sei de qual lugar você é, nem qual fé você é, mas eu estou aqui cumprindo a minha missão e dizendo a vocês, foquem nos assuntos essenciais. Eu sei que eu falando aqui não vai adiantar, mas é uma sementinha sendo plantada e que amanhã você entenderá, se você com dedicação, muita dedicação, começar a estudar hoje, quem sabe fazer todo esse curso, começar a fazer esse processo de dessistematização. Porque muita gente pode dizer, eu estou fora do sistema faz muito tempo. Tem gente que já saiu do sistema faz 15, 20, 30 anos. Mas não adianta sair, assim como não adianta entrar. Sair e entrar não é o segredo é a dedicação. Uma pessoa que saiu com 1 mês pode saber mais do que uma pessoa que saiu com 30 anos. Você precisa de dedicação. Precisa sentar, estudar, reorganizar, reaprender tudo. Fazer um novo discipulado, de forma que na tua mente, na tua cabeça, tudo esteja muito bem alinhado, organizado. Primeiro, esses assuntos. Depois, esses assuntos terciários, quaternários, lá para baixo. Eu vou focar aqui. É aqui que eu vou empenhar força, energia, vigor, oração, tempo. Você precisa focar naqueles assuntos primários. E quais são os assuntos primários, prezado irmão Raquel? Vamos falar sobre eles agora. Então, não podemos receber pessoas em contendas sobre dúvidas, nem contenda nem dúvida. E ficarem batendo sobre dúvidas gera contenda.
Agora você imagina alguém que está enfermo na fé, ver e ouvir tudo isso. Paulo é claro em focar os assuntos principais, porque assuntos secundários geram contendas e dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. Quem é fraco? Aquele que por conta da religião ou dos resquícios religiosos acha que comer tal coisa é pecado. Geralmente a religião faz isso na cabeça das pessoas, aí elas ficam nessa situação. Era o que estava acontecendo. As pessoas vinham do judaísmo, que não podia comer carne de porco, por exemplo, entre outros animais, como por exemplo o bagre, não pode comer porque é um peixe que não tem escamas. E outros tantos, não se pode comer, conforme está em Levítico. Aí, esses irmãos se convertiam, mas se convertiam ainda com os resquícios lá do sistema religioso, lá do judaísmo, e traziam isso para a igreja. Aí Paulo está dizendo, essa pessoa, ainda como ela tem resquícios da religião, as proibições da religião, dos preceitos religiosos, então ela é considerada fraca na fé. Por quê? Quem é aquele que está forte? Aquele que não tem dúvidas. E como que eu tiro essas dúvidas? Através do sangue, através da graça, através do nosso Salvador. Quanto mais ligado você está à pessoa do Salvador, menos dúvidas você tem. E é sobre isso que ele vai falar neste capítulo, a ponto que no final ele diz que tudo que é de dúvida, que provém da dúvida, é pecado. E nós vamos falar sobre isso já já. Prestem bem atenção em todos esses versículos. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Por quê? Porque eles estão em processos espirituais. Alguém que já saiu do sistema, já dessistematizou, já tirou todo o judaísmo da cabeça, protestantismo, cristianismo, e hoje está ligado ao mestre, precisa respeitar aquele que acabou de sair do sistema. É triste, mas essa é a aula mais importante, como eu disse no começo, ou uma das mais importantes. Visto que aqui nas nossas reuniões online, o que é que nós presenciamos? Nós presenciamos, muitas vezes, pessoas que continuam com a atitude de querer ser melhor que as outras. Então, nós estamos reunidos em 10 pessoas aqui que representam todas que estão no YouTube, todas que vão assistir. Aí estamos aqui nós, 10 pessoas. De repente, alguém se manifesta no chat, ou na voz, ou nas reuniões presenciais. Alguém se manifesta. Aí alguém diz assim, eu fui na igreja ontem. Pronto. Alguém já quer corrigir o cidadão porque ele está empolgado, ele aprendeu isso agora. Então ele está se sentindo o santão, o sabidão, porque ele sabe mais que os outros. Eu aprendi, você não aprendeu, aquela atitude tão infantil. E fica aquele negocinho bobo. Irmã, você não sabia que nós somos a igreja? Você ainda está dizendo que vamos à igreja? Não é assim que funcionam as coisas, sabe? Por isso, essa aula, amor, você precisa entender as pessoas, suportar as pessoas, você precisa olhar de cima, você precisa saber que elas estão em fases. É como uma entrevista de RH, de relações humanas. Eu estou aqui e em pouco tempo, como um médico, eu já examino a situação espiritual de cada um. Isso é dom, claro. Dom de discernimento de espíritos, dom de discernimento espiritual. Mas isso não é só uma peculiaridade de alguém que tem esse dom do Espírito Santo. Não, Paulo diz em 1 Coríntios 1, 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 3, que por conta das divisões, que por conta dos problemas nas reuniões, é necessário que nós tenhamos discernimento.
O que é erva daninha, o que é fruta, o que é verdura, o que é cereal, o que é chá. Certo? Você precisa discernir. Espinha do peixe separa, come-se a carne. Espinho da rosa separa, fica-se com a fragrância e a beleza da rosa, da flor. Ok? Essa separação, examinando tudo e retendo o que é bom, precisa ser feito. Talvez você não tenha o dom de discernir, o dom de pastor, aquele que ouve e sabe aconselhar, e sabe aplicar uma terapia, um conselho, uma direção, sendo um egeomai, aquele que guia, aquele que orienta, aquele que conduz as pessoas, aquele que vê o que você não vê, aquele que julga por você, porque você muitas vezes não sabe julgar. A vida é feita de escolhas, então nós temos dois, três lugares para ir. Aí você não sabe qual lugar ir. Quem é que vai te ajudar? Aquele que tem o dom de pastor, uma pessoa que tem mais experiência espiritual que você, tem esse dom ministerial. Ele não tem nada a ver com o título, com o pastor de hoje, como aprendemos na aula sobre clero, mas tem a ver com o dom. Este dom é aptidão de sentar com a pessoa, ouvir a pessoa e aconselhá-la, julgar por ela. Porque muitas vezes ela não sabe julgar, ela assiste um vídeo, ela lê uma reportagem e acha que é verdade. Quem tem o dom de pastor diz para ela, não, isso é mentira, não é por aí. Essa falta, essa ausência de discernimento vai ser superada pelo dom ministerial de pastor. E no caso dos irmãos que não têm condição, porque ainda não se reúnem, porque ainda não tem como... aí vem a problemática. As pessoas não se reúnem como igreja, não são edificadas. Os 5 dons ministeriais de Efésios 4 são para a edificação do corpo. Se você não faz parte de um corpo presencialmente, só espiritualmente, irmão, eu faço parte da igreja espiritualmente. Mas se você não se reúne presencialmente, fisicamente, você não terá aquele que é ancião, aquele que é diácono, aquele que tem dons ministeriais, que foi o próprio Espírito Santo que deu para que você seja edificado. Porque muitas vezes você não vai saber qual caminho tomar, qual decisão tomar, você não vai saber o que fazer. E essa pessoa que tem esse dom, que se reúne como igreja em sua cidade, na sua casa, na casa de alguém, em algum lugar, essa pessoa terá essa aptidão de te ajudar, de te orientar. Então, esse é o grande prejuízo das pessoas que não se reúnem como igreja, porque elas estão perdendo de serem edificadas. E quando algo não é edificado, vem o vendaval e derruba. Você edificou sobre onde? Sobre a rocha? Sobre a areia? Aonde você edificou? Se você edifica na rocha, e a rocha é quem? É o Salvador. Aí Pedro diz em 1 Pedro 2, somos pedras vivas. Todas juntas compomos esse edifício, Efésios 2, 22. Aí vem o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 12, ele é a cabeça dessa rocha, desse corpo, e nós somos membros, quer dizer, você precisa se reunir. Aí Hebreus vai dizer, não deixando das vossas reuniões congregacionais. Por quê? Porque a pessoa que deixa das reuniões congregacionais pode adormecer, pode mancar na fé, pode morrer espiritualmente, e isto é puramente bíblico. E é o que está acontecendo com as pessoas que estão saindo do sistema. Elas estão se perdendo, elas estão voltando, caindo no papo furado dos judeus messiânicos, caindo no papo furado desses homens do YouTube. Eles estão sendo enganados, constantemente enganados, e a situação não está nada boa. Eu tenho visto e tenho recebido notícias sempre de irmão X, irmão Y, que acabam fracassando, e é de grande tristeza para mim.
Então, foquem no que é essencial, reúnam-se como igreja, porque se reunindo como igreja, o Espírito Santo vai dar dons aos homens, já deu, já está dando, vai dar e vai edificar a igreja que se reúne em Belo Horizonte, a igreja que se reúne em Salvador, a igreja que se reúne em Porto Alegre, a igreja que se reúne em Manaus e a igreja que se reúne na sua cidade. Então, a irmã Priscila está comentando aqui que são coisas que entristecem mesmo. E eu já perdi muita gente para o judaísmo, espero que eles voltem. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Esse é o clamor, eu quero uma igreja, onde ambos sentem juntos, sem necessidade de se dividirem por vaidade e cada um ter seu círculo religioso. As pessoas se dividem a todo momento. Eu vejo aqui no Facebook, no Google+, nos sites, nos blogs, no todo lugar, aqui no pequeno convívio, através do Hangout, a gente vê pessoas que a todo momento estão caindo no mesmo erro. Preste atenção, você que fez o curso, pelo menos você não pode cair nesse erro. Vamos melhorar a qualidade da nossa igreja. Vamos melhorar a qualidade da nossa igreja. Qual é a nossa igreja? É muito triste que vocês todos se reúnam como igreja online. Igreja, coletivo de crente, se reúne online e não tem qualidade. Nós precisamos melhorar essa qualidade. Em que sentido? Os fariseus olhavam para as pessoas julgando. Aí o Salvador disse: tira a trave do seu olho. Vocês estão se preocupando, hipócritas, com um cisco no olho do seu irmão. Uma coisa tão minúscula, tão pequena, porque eles faziam questão das mínimas coisas. As mínimas coisas. Eles davam o dízimo das mínimas coisas. Eles repreendiam os discípulos porque não lavaram as mãos. Coisas pequenas da lei, preceitos que nem eles mesmos obedeciam. Mas esses pequenos preceitos, as pequenas coisas que eles adoravam utilizar para serem maiores e melhores que seus irmãos, o Salvador disse: essas pequenas coisas vocês se preocupam. Quando, na verdade, no olhar espiritual de vocês, na vida de vocês, tem uma trave e não um cisco. O que é que ele estava querendo dizer? As pessoas se preocupam aqui com o nome que o cidadão falou. Se ele falou Jesus, se ele falou Yeshua, isso aí é uma história que já falamos nesse curso. Passa lá a aula específica sobre isso. Inclusive a aula 12 trata sobre esse assunto. Aí chega alguém aqui e se preocupa porque o fulano falou uma coisa errada, porque o ciclano entendeu errado. Preste atenção. Essa é a mesma atitude dos religiosos. Se preocupar com o cisco. Certo? Quando entrar alguém aqui no Hangout e começar com um cisco, você diz para ele: irmão, esquece o cisco. Tira o cisco, irmão. Esquece o cisco. Deixa o cisco. Porque tem uma trave no olho deles. No Facebook essa semana, um cidadão escreveu muitas coisas lá sobre o nome do Salvador, Yahushua, Yahushua, ele é adepto do ditongo, e tal. Aí eu escrevi para ele, porque à medida que vem, à medida que vai. Eu disse: queridão, desse assunto entendo eu. E eu te digo uma coisa, é bem ao contrário do que você pensa. Meu irmão, qual é a atitude dos fariseus, dos religiosos? Ser visto pelos homens e querer ser melhor que os outros. Eles querem ser mais sábios, mais santos e mais salvos. Eu sou salvo, você não. Eu sou santo, você não.
Eu sou sábio, você não. Quando alguém comentar alguma coisa aqui ou em qualquer lugar, pergunte para você mesmo: essa pessoa está querendo ser mais santa, mais salva ou mais sábia? Mais santa, mais salva ou mais sábia? Ela quer ser mais. Ela, eu sei, você não sabe, vou te mostrar o que eu aprendi, que eu vi lá, porque eu vi, você não viu, porque eu estudei, você não estudou. Isso é secundário, isso é mediocridade espiritual, isso é pobreza, isso é fraqueza espiritual. Sai dessa, cresce, evolui, amadurece. Você acha que isso é importante, você acha que agora você é o rei da cocada, você acha que agora você é a última bolacha no pacote. Engana o seu cidadão, tem uma trave no teu olho, você saiu do sistema religioso e continua religioso. Todos esses do YouTube, adeptos de Yahushua, Yahushua, judeus messiânicos, sabinitas, rubenitas, são todos religiosos. Não pode se reunir, não pode cantar, não pode orar, mas eles se reúnem com Facebook, com postagem, com canal no YouTube, com Hangout, se reúnem, certo? Se reúnem. E se reúnem não só como igreja, não sei qual igreja, mas se reúnem, falam palavrões, não têm uma vida santa, comercializam o evangelho, que muitas vezes nem evangelho é, vendem as coisas e crescem na mentira, afirmando coisas que eles não têm provas. E vocês estão caindo, e vocês estão caindo. E não são as pessoas do EC, são as pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez. Muita gente caindo, muita gente sendo enganada, levada e dizendo: saí do sistema. Saiu do sistema? Você saiu do sistema? Tem certeza? Os e-mails que você envia, as postagens que você publica é julgando o sistema, descendo a lenha, hipócritas, mentirosos, mercenários, ladrões, porque eu sei, porque eu entendo, eu sei o verdadeiro nome do Salvador. Vocês estão orando? Vocês sabiam que não pode orar? É só no quarto, seus hipócritas. Vocês estão cantando? Vocês sabiam que o louvor agora é a nossa vida, é as nossas atitudes, não é com a boca, musiquinha. Vocês estão ceando? Vocês sabiam que não existe ceia, que a ceia é espiritual? Vocês... E assim por diante. Ei, você saiu do sistema e está igual o povo do sistema e até pior, porque muitos dos que estão lá não estão fazendo como você faz, querendo ser mais santo, mais sábio e mais salvo. Eu sei. Essa atitude é uma atitude do farisaísmo. Então está preocupado com o cisco, quando na verdade tem uma trave. Outra coisa, dentro disso daqui, que eu vou ler de novo, esse é o clamor: eu quero uma igreja, onde ambos sentem juntos, sem necessidade de se dividirem por vaidade, e cada um ter seu círculo religioso. Olha só, nós temos uma aula aqui sobre costumes, doutrina, uma aula sobre mandamentos, nesse mesmo curso. Aí as pessoas dizem: qual é o credo do EC? Eu não posso participar de um grupo que não tem uma posição definitiva sobre predestinação, sobre a volta do Messias, sobre o nome do Salvador, sobre ceia, sobre batismo, sobre títulos, sobre isso, sobre aquilo. Ei. Se você tem essa mentalidade, participe de nossos hangouts, mas você não faz parte do EC, você está muito longe da visão. Você está muito longe da visão orgânica. A visão orgânica não tem credo. Não tem credo. A visão orgânica é viver Romanos 14. É viver Romanos 14. Isto é, alguém que está do meu lado é da predestinação. Eu sou da eleição. O irmão que está do meu lado não é nem da predestinação e nem da eleição. E nós todos juntos sentamos sem nenhum problema, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma contenda. Alguém que está do meu lado corta o cabelo. A irmã corta cabelo. E a irmã que está aqui veio do sistema, tem resquícios do sistema, e por essa razão ela não corta o cabelo. É para o Senhor que ela faz, e as duas sentam juntas sem se julgarem.
Este é o clamor. Eu quero uma igreja onde alguém que acredita que o Messias vem antes da grande tribulação sente do lado de alguém que crê que o Messias vem no meio, que sente do lado de alguém que vem depois, e ambos se respeitem. Aqui não é lugar de donos de verdade. Eu sei tudo do Apocalipse, você não sabe. Se alguém chegar aqui e dizer que sabe alguma coisa, que sabe tudo, que tem visão para tudo, que tem resposta para tudo, considere essa pessoa como alguém que ainda não dessistematizou. É claro, é óbvio. Pensa um pouquinho utilizando a lógica racional. Se você vier aqui para o EC e disser, eu não concordo com o EC apenas no assunto de predestinação, mas todo o restante eu concordo. Daqui a pouco você vai abrir a igreja orgânica que crê na predestinação, a igreja orgânica calvinista. Aí vem alguém aqui e diz assim, eu não concordo com o EC, porque na verdade aqui não tem louvores, aqui tem oração, e eu sou contra. Eu acho que agora tudo é espiritual, o batismo é espiritual, então nós vamos ter a igreja orgânica espiritualista ou figuralogista, certo? Não é assim que funciona. Esta é a mentalidade da igreja de Corinto, uma igreja dividida. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, Pedro, eu sou de Jesus, uma mentalidade dividida. Em 1 Coríntios 11, quando na ceia, Paulo diz que havia divisões entre eles. Nas reuniões de amor, nas ceias de amor, há divisões entre vocês. Divisões. E ele diz, e isso é até importante, porque é por conta dessas divisões, que os verdadeiros irmãos entre vocês vão se manifestar. Então, ele diz que aonde tem pessoas que se divergem, o que tira de bom, de proveito dessas divisões, é que pessoas sinceras vão aparecer e pessoas que estão ali com outras intenções vão se manifestar. Então, é isso que ele está dizendo. Mas a todo instante, irmãos, a todo instante, Paulo está falando que os irmãos que se reuniam como igreja em Corinto eram problemáticos, viviam em divisões, em contendas, em atitudes infantis e carnais. Quando nós vamos ler já, Paulo fala em 1 Coríntios 13 sobre o amor, no finalzinho, o que é que ele diz? Não sejam meninos. Quando eu era menino, andava como menino, falava como menino, agora não sou mais menino. Então ele está chamando os irmãos que se reuniam em Corinto como meninos, de meninos. Veja bem, nos primeiros 3 capítulos, Paulo chama eles de carnais. Nos outros 3 capítulos, capítulo 4, 5, 6, ele diz que eles não tinham reação. Eles não faziam nada contra o pecado. E que eles viviam brigando entre eles, até em tribunais. Depois, nos próximos capítulos 7, 8, 9, 10, ele diz que havia problemas nos casamentos. E que havia problemas entre os irmãos. Depois, nos capítulos 10 e 11, ele vai dizer que havia divisão na ceia, nas refeições. E depois, no capítulo 12 e 13, ele vai dizer que era uma bagunça, uma meninice espiritual, e que eles não sabiam fazer uso dos dons do Espírito Santo. E depois, nos capítulos 14 e 15, ele vai falar que eles precisavam se reunir como igreja, dando ênfase ao que era principal, e aquilo que gerava confusão tirava fora, porque Deus não é Deus de confusão. Ele está falando em toda a carta sobre isso. Uma igreja dividida, uma igreja carnal. Então, irmãos, prezados alunos, alunas, foquem no essencial. Não deixem o cisco tirarem vocês do principal. Não queiram ser melhores que os outros. Eu imploro. Aqui não é lugar de ser A, B, C ou D. Você pode ter a sua fé. E a sua fé vai depender de qual etapa espiritual você está vivendo. Irmãos, aqui entre nós,
que na igreja orgânica nós temos irmãos que saíram do sistema há 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais. Pessoas que vieram de várias correntes religiosas e todas se reúnem aqui como igreja. Isso aqui não é um quartel com a mesma farda, com o mesmo linguajar. Aqui não tem autoridade humana. Aqui não tem um papa, aqui não tem um Vaticano que vai ditar regras. Aqui tem você que deve respeitar seu irmão, que deve viver em comunhão e amor e fazer a sua parte dentro do que você crê. Romanos 14, que nós estamos lendo, e fala exatamente sobre isso. De acordo com a sua fé, então não será pecado. Mas aquilo que não é segundo a fé, mas sim sobre dúvidas, é pecado. Então sente com paz no coração e se reúna em sua casa e nos hangouts e em qualquer lugar do mundo como igreja em paz. Essa é a ênfase do Evangelho. Não podemos aceitar aqui em nosso meio pessoas que queiram determinar credos. A Trindade. Não, eu sei, só tem um. Aí chega alguém e diz, não, tem 2. Chega alguém e diz, não, eu tenho certeza que tem 3. Se alguém usar essa expressão, eu tenho certeza, eu tenho a última palavra, eu te provo, você não viu, você não sabe os mistérios, não te foi revelado, você ainda não sabe, eu sei. Se alguém usa qualquer expressão desse tipo, não entendeu ainda o projeto, não entendeu a visão orgânica, não saiu do sistema completamente, ainda quer ser melhor que os outros. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para firmá-lo. Ou seja, você não tem nada com isso, meu irmão. Você não tem nada com isso. Quem vai firmar ele, quem vai salvar ele, é o Salvador. E você nada pode fazer com relação a isso. Não haja com violência espiritual. Não queira forçar as pessoas. Tem pessoas que querem violentar, estuprar, assassinar as outras espiritualmente. Querem bater, dar uma surra. Senta aí que eu vou te mostrar a verdade. Essa violência na voz, nas palavras, atacando as pessoas do sistema com ímpeto, com furor. Ei, calma aí. Amor, amor. Agora, se alguém faz assim, também você não deve chegar lá e dizer assim, irmão, isso lá é linguagem que se fale. Tem que ter amor, irmão. Você não pode brigar em nome do amor pelo amor. Não é amor pelo amor. O cidadão tem que ter amor, irmão. Mas quem está brigando é você. Quem não está sabendo entender a fase espiritual do irmão é você. Então, se alguém escreve ou fala com uma linguagem ríspida, está errado. Sim, ele está errado. Mas não é você chegando nele com ódio, com raiva, ou com o ímpeto, o poder místico da correção, que vai consertar alguém. Não tem mágica. A vida espiritual ela é complexa. Ela demora tempo. Ela exige dedicação. Ninguém vai mudar assim, ó, da noite para o dia, nem com sua voz, nem com sua escrita, com um comentário que você vai fazer. Deixa a pessoa entenda a fase espiritual dela. Entenda a fase espiritual dela. Nós corrigimos as pessoas e fazem isso com um propósito obscuro. Alguém que vem com a intenção de deturpar, adulterar, dividir. Aí vem o discernimento. Essa pessoa está fazendo isso por quê? Porque ela realmente não sabe ou porque ela sabe e quer fazer alguma coisa de mal? Se ela vem com um propósito mal, então ela será repreendida. Mas se ela vem com inocência, então nós temos que suportar. O máximo que se pode fazer é como eu estou fazendo aqui, ensinando e torcendo para que muitas pessoas assistam e aprendam e mudem. O máximo que se pode fazer é vocês que estão aqui
entristecidos pela ação de alguém, pela atitude de alguém, chamar essa pessoa em particular, como diz em Mateus 18, e no tete a tete, face a face, via Skype, via Hangout offline, via telefone, pessoalmente, dizer: irmão, eu não gosto do jeito que você fala. Eu não gosto do jeito que você se porta, que você posta. Por que você posta assim? Há quanto tempo você saiu do sistema? Por que você tem esse linguajar? Por que você tem raiva, parece? Né? Ou eu não gosto, irmão, por que você entra no Hangout e faz assim, assim? Tira a questão diretamente com a pessoa sem envolver ninguém, absolutamente ninguém, você e a pessoa. Tira esse questionamento a limpo. Sabe por quê? Porque você vai acabar ouvindo o que você nem imaginava. O teu preconceito vai se transformar em pós-conceito. Você vai chegar com um preconceito achando que o cidadão era isso, isso, isso. Depois da conversa, você vai ver que ele está passando problemas emocionais, que ele recém saiu do sistema religioso, que ele está desempregado, que a mulher está doente, que ele está passando problemas aqui, ali, 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 lá. Você vai entender o porquê que ele está assim. Ah, irmão, mas isso não é desculpa, porque... Não, calma, vamos aprender a suportarmos uns aos outros em amor. Irmão, mas eu não suporto ainda, eu não tenho essa aptidão, eu não suporto. Então desliga. Não procura encrenca, não se afasta, não julga, suporta. Certo? Vamos lá. Faz diferença entre dia e dia. Veja só, é o que eu acabei de dizer. As pessoas do judaísmo estavam se convertendo para a igreja e estavam trazendo o judaísmo para dentro da igreja. Veja só, muçulmano guarda a sexta-feira, judeu e adventista o sábado e católicos os domingos. Mas outro julga iguais todos os dias. Veja que aqui, nessa questão de guardar sexta, sábado e domingo, tem a ver com os ismos, tem a ver com religiosidade. Né? Mas outro julga iguais todos os dias. Aqui estou eu e você, assim espero. Ou seja, eu espero que todos vocês alunos estejam aqui. Ó. Nós julgamos iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente, presta atenção na expressão paulina, inteiramente seguro em sua própria mente. Você precisa estar seguro. E essa segurança não tem a ver com verdade. Aí que está. Tudo é muito subjetivo. As pessoas acham que porque elas estão seguras na mente delas, não, eu estou convicto. Eu tenho certeza que não se pode fazer isso. Eu tenho certeza que tem que fazer isso. Elas acham que elas encontraram a verdade. Aí elas vão para o lado emocional e confundem isso como algo sobrenatural, um sinal de que elas estão no caminho certo. Acontece que o que você não sabe, você que está olhando de baixo, como uma lagarta, que está ali como uma crisálida, você precisa ser uma borboleta. Uma borboleta. A borboleta, ela vê de cima, e sabe o que a borboleta faz? Ela vai ver numa visão vertical, assim como o nosso Criador vê. Isto é, você vai entender os seus irmãos, você vai ver pessoas lá embaixo em diversas fases, você vai ver de cima, você vai entender que o teu irmão, que acha que ele é o sabidão, o dono da verdade, pensa igual a você. Ou pensa diferente de você, isto é, você que achava que por ter paz na sua mente está com a verdade, agora encontra uma outra pessoa que também acha que tem a verdade e que também diz ter paz. Exemplificando, alguém que é unicista vai dizer: eu tenho paz no meu coração, a minha mente está tranquila, e eu sei que estou na verdade. E ele acha que isso é um sinal de Deus, que ele está na verdade. Mal sabe ele que o trinitário e o dualista e o unitarista e o monoteísta também têm a mesma paz, também possuem a mesma tranquilidade. Certo? E se tem alguém em uma dessas vertentes ou fora delas que não tem paz,
que está com a mente perturbada ainda. Eu queria entender a Trindade, não entendo. Oh, meu Deus, o que é? Afinal, eu preciso entender, eu preciso entender. É porque essa pessoa ainda não chegou nessa paz. A qualquer momento vai repousar sobre ela essa paz. Ela vai chegar num entendimento que vai ser satisfatório e que vai trazer paz ao coração dela, e isto não será pecado. Será inteiramente seguro na mente dela. E quando for seguro, olha só o que eu escrevi entre parênteses. O que importa é a segurança de sua consciência. Aquele que faz caso do dia, para Adonai o faz. E o que não faz caso do dia, para Adonai não o faz. O que come, para Adonai come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Todo-Poderoso não come, dá graças a Deus. Então, sem divisão, não há necessidade, irmãos, de dividir o corpo do Messias em denominações. Paulo está dizendo para nos reunirmos com nossas diferenças, porque há assuntos dúbios e que não se chegarão a um consenso. Nunca chegaram em 2000 anos, 3000 anos, 1500 anos, 1000 anos, 500 anos. Tem assuntos que nunca se chegaram a um consenso. Falando em cristianismo, tem assuntos que nunca se chegaram a um consenso há 1900 anos. Quando nessa mesma carta ele fala de um só pensamento, ele não está dizendo de uma doutrina única estabelecida, pois este é o erro do sistema religioso. Ele está dizendo que um só pensamento é possível quando aprende-se a suportar uns aos outros em amor. Aleluia! Isto é, as pessoas leem um só batismo e acham que é o batismo delas, trinitário, dualista, unicista. As pessoas leem um só pensamento e acham que é a doutrina delas. As pessoas vêm não deixando as reuniões congregacionais, aí na Bíblia está adulterado, está escrito não deixando a vossa congregação, e acham que é a denominação dela. Acham que é a religião dela, é a visão dela. Não, cidadão, não. Se fosse assim, então Romanos 14 seria uma mentira. Então 1 Coríntios 13 seria uma mentira. Porque Paulo está dizendo, aquele que come, sente do lado daquele que não come, e ambos se suportem, vivam como igreja, em amor, em paz. Você, que é diferente de você, sentem os dois juntos, em paz. Entenderam? Desde quando isso é um só pensamento na visão carnal? Na visão carnal, isso não é um só pensamento, porque de duas uma. Irmão Áquel, ou é que tem que comer ou não comer? A palavra diz sim, sim ou não, não. Você precisa aprender as coisas. Tem horas que dá uma raivinha na gente. Sim, sim, não, não. É o contexto que o Messias estava utilizando. Você não pode pegar um versículo de um contexto, contextualizado, extrair ele e querer aplicar em toda a sua vida. Há momentos que você não pode dizer sim, sim, não, não. Você não pode dizer sim, sim, não, não. Não é isto que o Messias estava tratando. O que ele estava tratando era outro assunto. Aí as pessoas trazem isso de forma totalmente descontextualizada, deturpada para o nosso meio e dizem assim, aqui tem que comer ou não comer? Que história é essa? Isso aqui é o quê? É um projeto ecumênico? Cadê a santidade? Ou aqui tem aquele que come, ou aqui tem aquele que não come, aqui tem aquele que come, aqui tem aquele que não come. Se você não está satisfeito, vai embora. Vai aprender, vai amadurecer, depois você volta. Aqui é lugar de respeitar. Romanos 14, um come e o outro não come, os dois sentam juntos, os dois se respeitam. Aleluia! Quem pode entender isso? Quem pode glorificar a Deus por chegar nessa maturidade? Que coisa! Vamos lá. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si, porque se vivemos, para Adonai vivemos. Se morremos, para Adonai morremos. Olha, quem somos nós? De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Criador. Ele separou, Ele escolheu.
Ele fez milhões de cores, de estrelas, orquídeas. Ele criou mais de 7 tipos de temperamento humano: colérico, melancólico, e etc., fleumático, vários tipos de raças e uma imensidão de espécies. Ele é um Deus de diversidade, porque foi para isto que morreu o Salvador e ressurgiu e tornou a viver, para ser o Salvador tanto dos mortos como dos vivos. Isto é, Ele é Salvador de todos, por todos e para todos. Quem é você para julgar seu irmão? Para dizer que você sabe isso e aquilo e que o outro não sabe? Mas tu porque julgas teu irmão? Ou tu também porque desprezas teu irmão? Parece que não adiantou Paulo escrever isso, pois o desprezo e os julgamentos continuam hoje. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal do Messias. Está escrito: como eu vivo, diz o Eterno, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cuide da sua vida espiritual. Você fará melhor se agir assim. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por... Olha só. Qual é o propósito que devemos ter? Qual é o foco? Qual é o nosso objetivo? Qual é o assunto principal? Veja bem, aqui está dizendo, olha só, não julguemos. Esse é um propósito. O outro propósito é, vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo. Escândalo, no original, é uma pedrinha que faz alguém tropeçar. Eu pergunto a vocês, em qual propósito vocês estão? No propósito de julgar as pessoas e ser melhor do que elas, mais santas, mais sábias, mais salvas? Ou vocês estão no propósito de colocar pedra de tropeço, escandalizar os seus irmãos? Qual é o propósito? Isto é, qual é o foco? Qual é o seu objetivo? Você está focado, empenhando energia, força, vigor. Aonde? Qual é a sua corrida? Você corre para ser melhor que os outros? Isso é religiosidade. Ou você corre para ser igual a todos, tendo o nosso Pai como único, como o único que pode ser juiz, como o único que pode determinar a salvação de alguém, como o único que detém toda a verdade, que detém a última palavra sobre qualquer assunto primário, secundário, terciário. Vocês entendem? Vamos à frente? Então, sem achar cisco nos olhos dos irmãos e sem colocar pedrinhas para os irmãos tropeçarem, né? Colocar casquinhas de banana para os irmãos escorregarem. Eu sei e estou certo no Messias que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Olha só, nada nessa terra é imundo, nenhum alimento, nada. Mas aquele que acha que é, e mesmo assim, alguém não vai tomar café, alguém não vai comer carne de porco. Paciência, paciência. Eles ainda têm resquícios religiosos. Suportemo-nos em amor, porque nada é imundo. Mas se por causa da comida, se por causa da religião, dos preceitos, pode, não pode, pode, não pode, se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Olha só, sabe o que quer dizer isso? Andar conforme o amor é não entristecer o seu próximo com assuntos secundários. Andar conforme o amor é não entristecer seu irmão com assuntos secundários. Quem ama, pensa no que vai falar para não entristecer seu irmão. Quando você for corrigir alguém, primeiro pense, isso vai edificar você, vai edificar seu irmão, vai fazer crescer. Nós não estamos aqui da crítica pela crítica. Ser bereano não é ser maluco.
Ser bereano é uma análise que você faz para examinar tudo e reter o que é bom, examinando nas Escrituras se realmente é o que dizem. Mas não a crítica pela crítica, saindo por aí e detonando todo mundo. Não, isso não edifica. O que é que edifica? A linguagem, onde primeiro nós filtramos, onde primeiro nós pensamos o que vamos falar. Eu vi ali o irmão João escreveu uma coisa, falou uma coisa que eu acho que não é. Eu vou esperar o meu tempo de falar, e se eu não tiver tempo para falar, eu vou abordar ele e vou falar com ele. E se for ao vivo, vou pensar antes de falar. Eu tenho que pensar para não ofender meu irmão. Porque o intuito não é eu mostrar que sei. O intuito não é eu mostrar que sei mais que ele ou mais que alguém. E que eu sou o bom. O intuito é ajudar, é edificar. Então, assuntos secundários é não viver em amor, é não andar em amor. Não destruas, olha só que forte. Chega a ponto de destruir, por causa da tua comida, aquele por quem o Salvador morreu. Que coisa! Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, caráter, paz, paz, paz. Em todas as Escrituras, nós vemos Adonai com zelo contra a religiosidade que proíbe alimentos, obriga vestimentas, entre outras leis humanas que se tornavam assuntos principais, quando, na verdade, o Criador queria amor, justiça e misericórdia como assuntos principais. Aí sim ele daria atenção às reuniões solenes ou qualquer outra coisa secundária. Então, meus irmãos, o que acontece? As pessoas não entendem que estar preocupado com o cisco no olho do irmão, de outrem, é a pior coisa que existe para viver como igreja. Porque a trave está no seu olho. Isto é, o principal, o amor, não existe. O principal, amor, misericórdia, compaixão, o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5. O fruto. Quando as pessoas perguntam para mim o que é evangelho, irmão Aki, você fala tanto em evangelho, até o teu programa se chama o evangelho. Evangelho é amor. Evangelho é muito mais do que uma palavrinha chata. Mas o ser humano é tão terrível que até aquilo que é bom ele transforma em religiosidade. Tudo que é bom se transforma em chato e religioso para as pessoas. Veja, se alguém falar em amor num congresso, as pessoas vão dormir. Não empolga, não traz povo, não dá ibope, não dá arrecadação. Ninguém faz um congresso de 7 sextas-feiras sobre amor. Amor. E mesmo que eles tragam esse assunto, vão trazer exatamente de uma outra forma ou qualquer outra forma que não seja como deveria ser. Amor. O que é amor? Evangelho, misericórdia, graça. Esses assuntos são essenciais. Mas não é essa coisa chata que está na tua cabeça. Aliás, se quando eu falei isso pareceu algo chato e te deu até vontade de desligar o vídeo, eu te digo uma coisa, você tem muita coisa para aprender ainda. Porque esse é o assunto principal. Fruto do Espírito, longanimidade, paz, bondade. Sabe o que é bondade? Sabe o que é benignidade? Sabe o que é longanimidade? Sabe o que é domínio próprio? Sabe o que é paciência? Sabe o que é temperança? São os assuntos principais. Eu noto aqui no EC que as pessoas aprenderam e desenvolveram diversos pontos das suas vidas. O cidadão desenvolveu tudo sobre soteriologia, armartiologia, angelologia, escatologia. Tem gente aqui que entende tudo. Estou usando uma hipérbole. O cidadão desenvolveu várias áreas teológicas, ciências humanas. Tem pessoas que conhecem muito de determinada área, aqui e ali, falam muito aqui. Mas os pontos principais, os básicos, os primários, eles não fizeram.
Os primários eles não fizeram, que é pensar antes de falar para não ofender o próximo, que é focar em assuntos essenciais e deixar os secundários para o momento oportuno, porque não edifica. E o que são assuntos secundários? Nós falamos na aula 12. Tudo aquilo que divide, tudo aquilo que une é evangelho. O que nos une é evangelho. Então a pessoa aprendeu vários pontos lá na frente, quando na verdade os primeiros passos da vida cristã ficou faltando. Nunca teve uma boa alimentação inicial. É necessário, irmãos, que esses pontos primários e básicos sejam aprendidos, sejam praticados. Esses sim importam mais do que qualquer outro assunto. Então, Paulo continua dizendo, e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve ao Messias agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, olha que coisa linda, sigamos, irmãos, caminhemos, pois, as coisas que servem para paz, aleluia. Olha só, você pode entender isso? Você pode entender isso? As coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Assuntos essenciais nos edificam, secundários nos dividem. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Em outras palavras, não destrua por causa da religião a obra do Todo-Poderoso. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize ou se enfraqueça. Isto é, quando tem alguém novo, que acabou de chegar no grupo, que está participando dos primeiros dias na reunião orgânica, que acabou de sair do sistema, você precisa entender essa pessoa. Deixa ela falar do jeito que ela fala. Deixa ela aprender com o tempo. Dá tempo para ela, sabichão. Ei, santarrão, dá tempo para ela, respeita os irmãos. Aliás, aquele que é exaltado, Deus abate. Amanhã, essa pessoa que chegou agora sabe mais do que você, muito mais. Então, essas pessoas que estão chegando, deixa elas com os resquícios religiosos delas. Entenda as fases espirituais delas. Não critique, não julgue, só ajude. Não é ide por todo mundo e pregai, não é ide por todo mundo e criticai. Então alguém chegou nas reuniões e que entende que não pode isso, não pode aquilo, não vá lá e faça na frente da pessoa. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Se você, porque saiu do sistema, vai lá na frente daqueles que acham que tomar vinho é pecado e bebe na frente deles para provocá-los, como diz, hipócritas, religiosos. Olha aqui, eu estou bebendo na frente de vocês. Eu estou usando o vinho como exemplo. Eu poderia usar milhões de outros exemplos. Se você faz isso, você não entendeu nada do Evangelho, você não entendeu nada de 1 Coríntios 14. Nós não temos nenhuma luta contra a carne e o sangue. Nós não temos nada com as pessoas que são das religiões. O Evangelho está sendo pregado lá nos círculos religiosos. O que nós estamos pregando é o Evangelho da graça de graça que automaticamente, naturalmente, organicamente vai se propagando e as pessoas vão entendendo e as pessoas vão saindo e sendo chamadas para fora. São milhões que estão saindo ao mesmo tempo e se reunindo nas casas. E aquelas que não saírem agora, quem sabe não sairão amanhã, quando amanhã ou depois vier uma perseguição. E eu não estou falando de perseguição à espada, não. Estou falando de perseguição que já está até no Congresso aí. Eles estão querendo proibir pessoas se reunirem organicamente. As pessoas precisarão se reunir institucionalmente. Veja bem, se isso acontecer, nós voltaremos ao sistema? Não, não voltaremos. Aqueles que têm entendimento do Evangelho não voltarão. E então, seremos perseguidos, teremos que nos reunir de forma... isso já existe, aliás. Né? Já existe, já temos hoje em dia, muitas vezes aqui mesmo não é que temos que dar nossos pulos
para poder escapar de direitos autorais, de problemas aqui e ali. Já existe uma ferramenta, uma engrenagem do sistema do mundo, dessa máquina do governo e religiosa. Já existem pontos, já existem coisas chegando no intuito de não deixar as pessoas usarem a internet para esse fim. Então eu digo a vocês, amanhã ou depois vem uma perseguição, seja direta ou indireta. E vocês? Estão preparados para isso? As pessoas estão saindo do sistema. Sim, estão saindo. E estão saindo cada vez mais. Sim, é verdade. Mas o que me preocupa é, cadê o entendimento organizado de tudo isso para poder empenhar força naquilo que interessa, naquilo que é principal? Por isso esse curso, para que as pessoas invistam energia naquilo que realmente é produtivo, naquilo que realmente é frutífero. Agora vem uma parte importantíssima. Olha só. Não destruas por causa da comida, por causa da religião, a obra de Deus. Não faças coisas na frente dos outros, dos irmãos que estão no sistema ainda, ou que saíram, ou que acham que determinada coisa é pecado. Não faça isso. Não beba na frente de um recém-convertido ou um irmão com consciência fraca. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena. Olha só, eu falei para vocês que Paulo ia terminar, ia fechar esse capítulo dessa forma. Olha que lindo. Bem-aventurado, feliz, muito feliz é aquele que não se condena a si mesmo. Não é outra pessoa que vai me condenar. É eu a mim mesmo, naquilo que aprova. Então, de acordo com aquilo que você estudou, de acordo com o teu entendimento, o mandamento diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma e o teu entendimento. É de acordo com o teu entendimento. O que você entende, por exemplo, acerca de cortar cabelo, de usar roupa XY, de tomar A, B, de ouvir C, D? O que você entende acerca do Apocalipse, da volta do Salvador, do nome do Salvador? Até onde você estudou? Até onde a sua consciência opera? Qual é o seu entendimento? Você estudou teologia, não estudou teologia? Você teve conhecimento do sistema, não teve conhecimento? Você é de qual nível de conhecimento? A quem mais é dado, mais é requerido. Isso é certo. Isso é certo. Então você entende dessas coisas? De acordo com o teu entendimento, será a sua consciência. A sua consciência vai aprovar ou reprovar determinada coisa de acordo com o seu entendimento. Então, aqui em nosso meio, tem alguém que toma vinho. Certo? E tem aqui em nosso meio alguém que não toma vinho. E esse que não toma vinho faz isso de acordo com o entendimento que ele tem. E aquele que toma vinho faz isso de acordo com o entendimento que ele tem. E os dois devem se respeitar e não se julgar. Porque o que está dizendo aqui é que você aprova, olha só, a si mesmo, não outra pessoa. De acordo com o seu entendimento, é a sua consciência e é a sua aprovação. Você aprova ou reprova. Agora, o que é heresia? O que é pecado? Pecado amártio, nós falamos sobre isso na aula sobre mandamentos. Amártio, erro ao alvo. Quando eu erro a direção, quando eu erro o caminho, quando eu erro o endereço, eu peco. Toda vez que eu peco, eu erro o alvo. Quando é que eu erro a direção? Quando eu julgo meu irmão. Quando é que eu erro a direção? Quando eu não suporto meu irmão em amor. Agora, se no meu entendimento eu posso beber um cálice de vinho, porque está escrito assim, porque entendi, inclusive nós falamos no curso,
que quando na Bíblia fala vinho, vinho é vinho. Aí o outro irmão, não, eu não me entra na cabeça isso. Inclusive eu tenho um histórico biológico, genealógico. Meu pai tinha problema com bebida e eu não posso beber. Então já tem uma outra questão envolvida e às vezes outras pormenores. E o irmão diz, eu não bebo, eu acho que não é. E acabou. Ok. Então nós temos o irmão aqui e o irmão lá. A verdade é que quem conhece os originais sabe que é vinho. Vinho é vinho. Certo? Mas espiritualmente alguém vai dizer, não, mas o vinho que Jesus transformou era um vinho não alcoólico. Aí vem uma briga, era alcoólico ou não era alcoólico? Isso é secundário. Não vamos entrar nisso, é secundário. Predomina a paz e o amor. Busquemos, sigamos a paz. Então aqui tem um irmão que toma, um irmão que não toma, um irmão que acha que é e que não é. De acordo com o entendimento dele, será a sua consciência aprovando ou reprovando determinada coisa. Agora, o que é pecado, de fato? O que é pecado? Embriaguez. Aí sim, aí nós vamos encontrar uma, duas, três e muito mais vezes em toda a Escritura, em todas as Escrituras, refutações, conselhos e proibições acerca da embriaguez. Embriaguez. Aí sim, aí se alguém está embriagado, se embriaga comprovadamente, essa pessoa precisa ser corrigida com amor. Porque aí sim é um erro de alvo, é um erro de direção. Ele está indo para o lugar errado, ele está pecando. Do contrário, você não pode, você não tem base bíblica, você só tem base religiosa. Então, sente do lado do seu irmão e o suporte em amor. Felizes são os irmãos que aprovam suas ações pela palavra, através dos estudos minuciosos que já fizeram. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Olha só. Aquele que tem dúvidas. Então, se você faz por fé, através da sua consciência que está em paz, de acordo com o seu entendimento, não é pecado, não é erro de direção. Mas se você faz isso ainda com dúvidas, então você peca. O que você não pode é beber vinho. Eu estou usando o vinho como tipologia. Eu estou usando o vinho como exemplo. Tem outros milhões de assuntos. Então, se você ainda tem dúvida, ainda não fez um estudo aprofundado suficiente para entender essa questão, então, se você ainda não fez, você não pode beber. Porque aquele que faz determinada coisa com dúvida está errando o alvo. Por quê? Não come por fé, e tudo que não é de fé, veja bem, aqui está falando só de vinho, só de comida? Não. Aqui está falando tudo, o que não é de fé é pecado, não é de fé. Dúvidas. Tudo opera segundo a consciência. Se para você beber vinho é pecado, então não beba. E para quem não é pecado, sabendo que não pode embriagar-se, não beberá na frente daquele que acha que é pecado. Vamos a 1 Coríntios 13. É nosso capítulo mais excelente da Bíblia. Antes de fazer análise do capítulo mais excelente da Escritura, entenda que quem nunca leu, nunca entendeu ou nunca ensinou sobre 1 Coríntios 13 realmente ainda é menino espiritualmente. Vocês sabiam que tem pessoas com 20, 30, 40, 50 anos de conversão protestante ou católica e que conhecem Salmo 23, Salmo 91, Salmo 90 no caso da católica, conhecem Mateus 6,33, Filipenses 4,13, conhecem tantas outras passagens, dependendo a vertente religiosa. Conhece um conjunto de versículos. Né? Vocês sabiam que a maioria não sabe o que está escrito em 1 Coríntios 13? Eu pergunto a vocês, quem é que sabe?
que está escrito em 1 Coríntios 13 aqui? Se alguém não sabe, você é menino, você é menino. Quem é que sabe? Pode escrever pelo chat, lá do portal aqui do Hangout, ou aqui pelo WhatsApp, ou pelo SMS. O que é que está escrito em 1 Coríntios 13? Quem sabe? Quem não sabe? Aí, a Priscila sabe. Quem mais? Cadê os comentários? Sandro de Foz do Iguaçu, Wesley tinha deixado um recado aqui em Minas Gerais. Tem um irmão aqui que eu não sei, código 17. 17 é o que? São Paulo? Acho que é, né? Interior. Cadê os irmãos? Só a Priscila sabe? Quem não conhece 1 Coríntios 13 tem muito para aprender ainda. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu falasse idiomas, ainda que eu fosse poliglota, é o termo no original. Os anjos falam todos os idiomas, tá certo? Por isso que está falando anjos. Porque os anjos falam todos os idiomas. Quando os anjos iam entregar uma mensagem, por exemplo, Gabriel, ele falava no idioma da pessoa, do ouvinte, do receptor. E não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Faz barulho, aparece, mas não vale nada. É carroça vazia. E ainda que tivesse o dom de profecia, pregar a palavra, profetizar a palavra, como aprendemos na aula anterior, e conhecesse todos os mistérios, reteté, tivesse resposta para todas as questões secundárias que citamos, e outras, pessoas que conhecem tudo do Apocalipse, Daniel, escatologia, predestinação, eleição, além de predestinação, a volta do Messias, pessoas que sabem de ponta a ponta, ponto a ponto, sabem tudo, né? E toda a ciência, e tivesse toda a fé. Lembra? Senhor, Senhor, em teu nome falamos em línguas, curamos, tem muita fé. De maneira tal que transportasse os montes, não é pouca fé não. E não tivesse amor, nada, sabe o que é nada? Nada seria. Fé demais, né? Lembra do filme? Fé demais e ausência de amor. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, caridade para crianças da África, ou do Nepal, ou da Ásia, ou doações em dinheiro para instituições que nunca foi visitar, não vale nada, viu? Quando você vê aí bilionários, milionários, fazendo doações, doando milhões para a África, nem sequer foram lá, nem sequer abraçaram as crianças, nem sequer entenderam o projeto da instituição, fazem isso para poder abater nos impostos de renda, ou fazem isso para tantos outros motivos, lavagem de dinheiro e tantas, encobrir a corrupção, ou poder limpar o nome de alguém, limpar o nome de alguma sociedade, de alguma instituição. Sabe, se não tiver amor, você pode doar tudo que você tem, meu irmão. Deus conhece o teu coração. Deus não se compra, não se faz barganha, não é penitência para perdão de pecados. Tem gente que faz isso. Ele sabe que tem pecados, ele não conhece a graça nem o sangue do Messias, aí ele pega. Já teve pessoas que me ligaram: irmão Áquil, eu estou sentindo no coração aí, quero fazer um depósito aí para você, e, sabe, eu não tenho comparecido, não tenho feito nada, porque minha vida é muito corrida, mas eu quero fazer um depósito. Eu falei: meu irmão, não é assim que a gente trabalha, não vou aceitar. Quer dizer, a pessoa não faz, não trabalha, não conhece, não ajuda de fato, não vem, não se reúne como igreja, não participa de nada, mas ele tem seus pecados, seus problemas, sua vida pessoal suja. Aí ele liga para mim, ele quer dar dinheiro. Ele quer dar dinheiro, ou liga lá para alguém, quer dar dinheiro, dá dinheiro lá para o Caio Fábio, dá dinheiro lá para a África, para a ACD, para a Criança Esperança.
achando que com isso vai apagar seus pecados. Não, não, dinheiro não é penitência. Com Deus, de Deus não se zomba, meu irmão. Ixi, não, não, não. Não é penitência para perdão de pecados. Não adianta nada. Ele sabe se sua doação é de amor. Amor. Vide Cornélio no Novo Testamento, lembra? Que lindo, né? Quando o anjo apareceu e disse que as esmolas, as ajudas, as coletas para pobres, aquilo que ele fazia para os pobres, estava chegando no trono do Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso conhece aquele que você ajuda. Quando você estende um copo de água, um copo de leite, uma vestimenta, uma visita, um trabalho social, um trabalho voluntário, quando você empurra um carro na chuva, quando você veste uma pessoa com frio, quando você faz qualquer ação de amor, você faz para Deus. E Deus recebe isso imediatamente. É direto a Ele. Qualquer ação aos pobres tem acesso direto ao trono da glória. Para entrar no trono da glória não é glória, 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 que nem faz a Deus e amor, né, Célio? Glória, glória, glória. Para entrar no trono da glória, não é ungindo com óleo, nem fazendo campanhas, nem falando em língua estranha. Para entrar no trono da glória, não é tocando na arca, tocando nas vestes brancas de alguém, nem fazendo 3 dias de jejum. Para entrar no trono da glória é quando você dá uma esmola, uma ajuda ao pobre, uma ajuda. Você deu uma ajuda, você tem acesso direto, você toca o coração do Todo-Poderoso, ele recebe isso imediatamente de uma forma sobrenatural. É a preempção. Aqui embaixo na terra